Fala galerinha, tudo bem? Dando continuidade ao conteúdo de fisiologia, hoje estaremos tratando sobre o sistema endócrino. Vai ser uma aula um pouquinho curta porque falaremos somente de alguns hormônios e algumas glândulas específicas desse sistema. Quando falamos sobre o sistema nervoso, a gente viu que o sistema nervoso ele é responsável por coordenar o funcionamento do corpo, gerar algumas respostas, mas falamos também que ele atua juntamente com o sistema endócrino. Então, a aula de hoje a gente vai abordar justamente isso, essa ação regulatória do sistema endócrino sobre o organismo, tá ok? Então vamos lá. Primeiro a gente vai definir o que é o sistema endócrino. O sistema endócrino é o conjunto de glândulas responsáveis pela produção de hormônios. O que são, basicamente, são hormônios? Hormônios são mensageiros químicos. Eles atuam levando sinais de uma glândula até uma célula-alvo, ou célula ou um órgão-alvo. Esse órgão-alvo ou célula-alvo, então, vai gerar uma resposta. Se o corpo tem que absorver cálcio, ele vai produzir um hormônio relacionado a isso, ou então se ele tem que eliminar cálcio, aumentar o metabolismo basal, o que seja, serão hormônios que vão atuar nesse funcionamento, nessa regulação do organismo, tá? Então, o sistema endócrino é o conjunto de glândulas responsáveis pela produção de hormônios. E esses hormônios, então, atuam como mensageiros químicos, partindo de uma glândula, indo até uma célula ou um órgão-alvo. Tá ok? Aqui temos as principais glândulas: hipófise, tireoide, paratireoide, timo, pâncreas, suprarrenais e as glândulas sexuais. Falaremos em específico de cada uma. Tá ok? As glândulas do sistema endócrino. Então, como eu falei, a gente já nomeou cada uma e a gente vai entrar na primeira glândula, que é a hipófise. Essa glândula hipófise ela é chamada de glândula mestra. Por quê? Porque o funcionamento dela, a produção dos seus hormônios, acaba regulando todo o funcionamento de outras glândulas. Tá? Então, por isso que a gente chama de glândula mestra. Mas ela também produz alguns hormônios que atuam diretamente no organismo, como é o caso do GH. O hormônio GH é o hormônio do crescimento. Em caso de grande produção desse hormônio, a pessoa, a criança, vem desenvolver o gigantismo, que é um crescimento exagerado. E a baixa produção desse hormônio, ela vem desenvolver o nanismo, tá? Então são questões opostas. Se eu produzo muito hormônio, desenvolvo alguma característica. Se eu produzo pouco hormônio, eu vou desenvolver característica oposta a ela. A hipófise também vai produzir um hormônio ADH, que é extremamente importante, que é o hormônio antidiurético. Esse hormônio vai estar relacionado à quantidade de água que é reabsorvida pelos rins. O que acontece? Quando a pessoa ingere bebida alcoólica, ela tende a urinar mais. Por que ela vem a urinar mais? Porque o álcool ele vai inibir a produção do ADH, fazendo com que o seu corpo elimine mais urina. Para quê? Para que você consiga retirar do seu corpo essas substâncias tóxicas. Tudo bem? Então, o ADH, o hormônio antidiurético, ele vai estar diretamente relacionado à quantidade de água que o seu corpo vai reabsorver na urina. Tá? Então, em casos de consumo de bebida alcoólica, o seu corpo não produz o ADH, então maior quantidade de urina é liberado para que você consiga eliminar as substâncias que estão presentes no seu corpo. Tudo bem? Então vamos lá. Tireoide. A tireoide vai produzir dois hormônios extremamente importantes para o nosso corpo, que é a tiroxina e a triodotironina, o T3 e o T4. Esses dois hormônios eles atuam diretamente no metabolismo basal, é a velocidade do metabolismo celular. Em caso de grande produção desse hormônio, o corpo vem a desenvolver uma característica que a gente chama de hipertireoidismo, ou seja, você produziu muito hormônio da tireoide, todo o seu metabolismo basal então tende a ser mais acelerado. Vai perder peso, vai ter dificuldade de concentração, porque todo o seu funcionamento está acelerado. Você vem a desenvolver também o bócio, que o aumento nessa região do pescoço, exoftalmia também, que o olho, uma pressão interna ocular
maior, então o olho acaba indo para fora. Isso são características do hipertireoidismo. Já o hipotireoidismo é a baixa produção desse hormônio. Então, enquanto você na grande produção, todo o seu metabolismo é acelerado, enquanto você produz pouco desse hormônio na baixa produção, no hipotireoidismo, todo o seu metabolismo vai ser mais lento, então você vai ter um ganho de peso maior, tá? Então, hipertireoidismo, seu metabolismo fica acelerado, e no hipotireoidismo, seu metabolismo fica mais lento. A tireoide também produz um outro hormônio, que é a calcitonina. A calcitonina vai estar relacionada ao metabolismo do cálcio, juntamente com o paratormônio que a gente vai ver mais à frente. A calcitonina vai estar relacionada à redução dos níveis de cálcio no sangue. Tá? Então, quando tem excesso de cálcio no sangue ou os seus órgãos estão precisando de cálcio, a calcitonina é produzida, fazendo com que o seu corpo absorva esse cálcio ou então elimine esse cálcio pelos rins, através da urina. Então, tireoide produz T3, T4 e calcitonina, ok? Paratireoide. Paratireoide são outras glândulas que estão próximas ali da tireoide e vão atuar produzindo o paratormônio, que assim como a calcitonina atua no metabolismo do cálcio, só que de forma oposta. O paratormônio vai fazer com que aumente o nível de cálcio da circulação, tá? Enquanto a calcitonina reduz o nível de cálcio na circulação, o paratormônio aumenta o nível de cálcio na circulação. E assim como a calcitonina também atua nos rins, tá? Um vai fazer com que o seu corpo elimine mais cálcio, o outro faz com que o seu corpo retenha mais cálcio. Tudo bem? Timo. Timo é um órgão que a gente estuda muito pouco, só que ele é extremamente importante, principalmente em recém-nascidos, porque ele vai atuar na questão da maturação das células de defesa. Tá? O timo vai produzir um hormônio que é a timosina. A timosina, então, vai estar diretamente relacionado a essa maturação dessas células. Tá? Tem as células que a gente chama de linfócito B e os linfócitos T. Os linfócitos T, eles passam pelo processo de maturação diretamente nesse órgão que é o timo. Suprarrenais. As glândulas suprarrenais são extremamente importantes, tem como seu principal hormônio produzido a adrenalina. A adrenalina é um hormônio que vai preparar o seu corpo para uma reação. Tá? Supondo que você está andando pela rua distraído, um carro de repente buzina muito perto de você. Você para assustado, seu coração acelera, sua respiração acelera. Isso por quê? Porque a ação da adrenalina faz com que esses órgãos reajam de uma forma mais acelerada, fazendo com que o seu corpo esteja preparado para reagir, para fugir, que a gente fala que a adrenalina é o hormônio da fuga. Então, vai fazer com que o seu corpo reaja de alguma forma, tá? Então, a adrenalina atua acelerando alguns processos do seu corpo, permitindo com que ele reaja de uma forma mais eficiente. Vai aumentar a disponibilidade de glicose na circulação. Por que ele aumenta a disponibilidade de glicose? Porque quanto mais glicose você tiver na circulação, mais as suas células vão poder consumir essa glicose e maior vai ser a produção de energia. Tá? Então, uma coisa vai estar diretamente ligada à outra. O seu coração vai bater mais rápido juntamente com a respiração mais acelerada. Por quê? Porque você tem que levar mais sangue e oxigênio às células do corpo que estão atuando de forma mais acelerada, produzindo mais energia para o seu corpo. Tudo bem? Então, as suprarrenais produzem a adrenalina. Pâncreas. Pâncreas é um órgão extremamente importante. Ele atua tanto no sistema digestório quanto no sistema endócrino. Ele vai atuar no sistema digestório produzindo o suco pancreático, que tem um pH básico. Esse suco pancreático ele vai atuar principalmente na digestão de proteínas. Então, a digestão de proteínas começa no estômago e vai terminar no intestino devido à ação do suco pancreático. O suco pancreático ele é liberado no duodeno, que é a primeira porção do intestino. E ele também vai produzir hormônios, que é a insulina e glucagon. Esses dois hormônios vão atuar de formas opostas, regulando o nível de glicose no sangue. Quando você acaba de lanchar, de almoçar, o que seja, o seu nível de glicose fica muito alto.
está em hiperglicemia. Então o pâncreas produz a insulina, fazendo com que o seu corpo absorva essa glicose na forma de glicogênio e armazene principalmente no fígado. Agora, quando você necessita de energia, acordou e não lanchou, e necessita de glicose, necessita de energia, o seu corpo vai retirar a energia desse glicogênio que está armazenado. Então, o corpo vai produzir, no caso o pâncreas, vai produzir o glucagon vai então atuar no fígado, liberando esse glicogênio e convertendo em glicose. Tá? Então, atuam de formas opostas. A insulina reduz o nível de glicose, armazenando na forma de glicogênio, enquanto o glucagon aumenta o nível de glicose, convertendo o glicogênio em glicose novamente e liberando na circulação. Tá ok? Então atuam de formas opostas, é um órgão extremamente importante para o nosso corpo. As glândulas sexuais. As glândulas sexuais são extremamente importantes porque vão produzir os hormônios sexuais. Temos os ovários e os testículos. Ovários, no caso das mulheres, testículos nos homens. Os testículos vão produzir a testosterona, que é o hormônio relacionado às características sexuais secundárias masculinas, enquanto os ovários vão atuar produzindo o estrógeno e a progesterona, que são os hormônios relacionados ao ciclo menstrual e também às características sexuais secundárias femininas. Tá ok? Então, espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, sinaliza para mim que eu respondo depois. Tá ok? Tchau, tchau. Abraço.